Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quarta-feira, dia 7 de setembro de 2022. E o tema que estudaremos na nossa lição da escola sabatina será Elias, o problema da precipitação. O texto base para o nosso estudo de hoje encontra-se em 1 Reis capítulo 18, que eu desafio a ler em casa logo depois. Esse texto é um texto realmente muito interessante que conta um dos momentos mais marcantes na história de Israel, o Reino do Norte. No auge da sua apostasia, um rei que havia se afastado tanto do caminho do Senhor Deus, que além dos pecados naturais que outros dos seus antecessores haviam cometido, acabou por se casar com Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e adoradora do deus Baal. Trouxe a adoração a esse falso deus para dentro do território de Israel, e a nação como um todo se corrompeu diante do Senhor. Elias se levanta como a voz de Deus para uma nação que havia se afastado do caminho do Senhor. Ele vai até o palácio por ordem divina, decreta uma seca que vai durar 3 anos e meio, nos quais ele tem que estar fugindo de um lado para o outro, enquanto o rei busca encontrá-lo para poder matar. Um milagre atrás do outro vai acontecendo, porque num primeiro momento ele fica às margens do ribeiro de Querite, as aves do céu trazem-lhe pão e carne, ele se alimenta daquilo que as aves do céu lhe trazem. Na sequência, ele vai para a região de Sidom, onde ele fica na cidade de Sarepta com uma viúva que ali vivia, até que no final desses 3 anos e meio o Senhor Deus o envia de volta a Acabe, que continua a procurá-lo. E ele vai agora confrontar Acabe com os seus pecados e vai dizer: e amanhã eu gostaria que você levasse toda a nação para o Monte Carmelo e lá nós veremos quem é Deus. Traga também todos aqueles sacerdotes que são pagos pela máquina pública e que servem a deuses falsos. No dia seguinte, a nação havia sido reunida no Monte Carmelo, 450 sacerdotes de Baal, mais 400 sacerdotes de Asterote, que eram mantidos por Jezabel, acabam se posicionando no Monte Carmelo. Um confronto acontece, que vai culminar com o Senhor Deus enviando fogo do céu para consumir o sacrifício que Elias havia colocado sobre o altar. Na sequência, Elias vai destruir os 450 sacerdotes de Baal, mais os 400 sacerdotes de Azerá, o que significa que ele destruiu 850 sacerdotes. Ele entra em oração para que a chuva viesse, e depois de 3 anos e meio, o céu se abre e a chuva vem. Ele ainda vai correndo à frente da carruagem de Acabe, o rei de Israel, porque Acabe não conseguia encontrar o caminho para casa. Tamanha era a chuva. Mas Elias acaba se precipitando, porque quando Jezabel ficar sabendo o que está acontecendo, manda um recado para ele, que ela faria com ele o que ele havia feito com os sacerdotes de Baal e Asterote. Ao invés de esperar no Senhor, ele se precipitou. Ele sai correndo daquele lugar, do palácio de Jezabel, vai até o deserto, caminha 40 dias e 40 noites, deita-se embaixo de um zimbro e diz: eu quero morrer, pede a morte para o Senhor. O anjo do Senhor se apresenta, não diz absolutamente nada, a não ser: levanta-te, come e bebe. E ele olha e o Senhor Deus havia feito comida para ele. E ele come aquela comida e dorme outra vez. O anjo chama outra vez e diz: levanta-te, come e bebe, porque o lugar onde Deus quer que você esteja não é aqui. E ele se levanta e vai para Horebe, o monte de Deus, profundo de uma caverna. Aquele era um lugar emblemático, muita coisa importante tinha acontecido naquele lugar. Mas não era aquele o lugar que Deus queria que ele estivesse. Então agora, no capítulo 19, verso 9 especificamente, o Senhor Deus se apresenta a Elias e diz, o texto diz: ali encontrou numa caverna aonde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? A pergunta de Deus é uma pergunta que deve fazer todos nós refletirmos. O que você está fazendo aqui, Elias? Não foi para aqui que eu te trouxe. Esse não é o tempo de você estar aqui. Eu tenho outras coisas para você fazer. E vai dar algumas ordens, uma série de ordens para ele, de coisas que ele deveria fazer antes que ele pudesse estar na presença de Deus. E ele só diz: eu quero morrer.
E Deus diz, você quer morrer, mas eu tenho algo melhor para você, mas tenha paciência. Graças a Deus que Elias ouviu o chamado do Senhor Deus, saiu da caverna, cumpriu as missões que o Senhor Deus tinha para ele, e ao invés da morte, que era o que ele buscava, uma carruagem de fogo veio do céu e o levou para o céu sem ver a morte. Ou seja, o que ele buscava não era o melhor para ele. Tentar se precipitar e tentar colocar, como nós costumamos dizer, os carros na frente dos bois, não vai funcionar. Existe um tempo certo para que as coisas aconteçam. Elias, por exemplo, fez isso tudo e ele mesmo vai justificar, ele diz, só sobrei eu. Todos aqui no país estão contra o Senhor, só eu te busco. E Deus vai dizer para ele, não, 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 ainda tem 7.000 que não dobraram seus joelhos a Baal. Eu tenho muita gente aqui que ainda é meu. Ele vai dizer, Senhor, mas eu quero morrer. Deus diz, não, eu tenho outra coisa para você. Antes de você poder parar teu ministério, você vai escolher um outro para poder ficar no teu lugar. Você vai até Eliseu e vai ungí-lo como sacerdote para ficar no teu lugar. Aliás, como profeta para continuar no teu lugar. E ainda vai fazer um processo de discipulado com ele. Você ainda vai ungir mais outros reis e ele vai dando alguns caminhos que ele deveria fazer. Havia um tempo certo. Planos que Deus havia estabelecido para ele. Quantas vezes os planos de Deus não são cumpridos na nossa vida porque nós achamos que devemos seguir pelo nosso próprio caminho? A história de Elias só nos mostra que vale a pena esperar o tempo de Deus. Se você não crê em mim, espere Jesus voltar e pergunte para Elias. Porque, aliás, ele já é morador da Nova Jerusalém. Porque ele subiu ao céu sem ver a morte. Aquele que queria morrer. Espere o tempo de Deus. Ore comigo. Obrigado, Pai, por em tua palavra descobrimos que o Senhor tem um tempo específico para todas as coisas. Ajuda-nos a podermos respeitar os seus planos. Pois é o que oramos em nome de Jesus. Amém. Eu estudo a lição. E você?